Pronto. Muito bem. Então, olha só. O que vocês estão vendo aí é a explicação básica, tá, do segundo condicional. Então, ele é construído com o passado simples, tá? Mas a referência que a gente faz é ao presente. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma especulação. Está dando para vocês lerem aí? Está dando para enxergar? Professor. Sim? Eu estou enxergando Sim? mal, mas eu estou enxergando mal, mas é porque eu estou no celular, mas tudo bem. Deixa eu aumentar aqui, espera. Pronto. Veja se melhorou. Está melhorando. Melhorou. Uhum. Tá. Então, olha só. Este segundo condicional, ele, na verdade, é uma especulação. É como se você ficasse pensando, né? Você está na cadeira, está na rede, está lá na sua casa sem fazer nada. Aí você começa a pensar na sua situação presente. E aí você começa a especular, tá? Então, na verdade, o que você está fazendo é apenas uma hipótese, é algo que você imagina, mas que, na verdade, não vai acontecer. Então, é apenas a sua imaginação, certo? Esse é o aspecto, é a mensagem, é o significado do segundo condicional, tá? Então, por exemplo, olha, se eu dissesse assim, if I had money. Então, had é o passado do verbo have, certo? Então, if I had money. Qual é a verdade? Eu não tenho dinheiro. Essa é a situação verdadeira. Aí eu especulo, se eu tivesse dinheiro. Então, é apenas a sua imaginação, tá? Você está conjecturando. Se eu tivesse dinheiro, mas, na verdade, eu não tenho dinheiro. Então, a sua referência é a uma situação no presente, tá? A frase está escrita com o verbo no passado, mas a sua referência é uma situação presente. Então, você diz assim, ó, if I had money, I would buy a car. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Mas qual é a verdade? Eu não tenho dinheiro e nem vou comprar o carro. Eu estou apenas sonhando, eu estou apenas especulando, tá? Eu tenho uma realidade que é não ter dinheiro, não ter carro. Aí eu fico pensando, né? Eu fico deitado na minha rede, olhando para o teto e fico pensando, puxa vida, se eu tivesse dinheiro, eu compraria o carro. Então eu nem tenho dinheiro e nem vou comprar o carro. Essa é a significação do segundo condicional. Vocês entenderam? E é então exatamente igual ao português. Porque você diz a mesma coisa no português, do mesmo jeito, usando o futuro do pretérito para indicar que aquilo é apenas uma hipótese, é apenas a sua imaginação. Podem fazer perguntas, tá? Oi. Então, o segundo condicional é uma conjectura feita no presente. Não. Conjectura que serve ao presente, quer dizer, a sua referência é o presente, mas a escrita é passado. Você escreve a frase no passado, mas você está se referindo ao presente. A realidade é o presente, tá? Mas você está escrevendo a frase no passado. Essa é a confusão. Tá bom. Mais alguma pergunta? Eu estou construindo aqui outros exemplos, tá? Pode perguntar, Norma.
Só estou dando benção aqui pro meu filho, que ele vai sair. Tá. Bom, vejam se vocês conseguem ver essas outras duas frases que eu coloquei aí. Tá dando para ver? Apareceu? Tá em vermelho. Sim, professor. Apareceu. Então, olha o que eu digo aqui, ó. If she traveled. Vocês estão vendo o ED aqui, ó? Lembram daquele ED que a gente falou tanto, ó? Então, o ED é o passado simples dos verbos regulares, lembram? Então, if she traveled, se ela viajasse, o que é que significa? Que ela nunca viaja. Então, aí ela está só imaginando, né? As pessoas estão imaginando, olha, se ela viajasse, mas qual é a verdade? Ela não viaja, ela nunca viaja. Mas ela vive dizendo para todo mundo que o lugar favorito dela é Nova York. Né? Então as pessoas começam a especular, olha, se ela viajasse, she would go to New York. Então, se ela viajasse, ela iria para Nova York. Quer dizer, isso é apenas a imaginação das pessoas. Por quê? Porque ela vive dizendo isso. Então aí as pessoas especulam, né? Se ela viajasse, mas qual é a verdade? Ela nunca viaja. She would go to New York. Alguma vez ela já foi a Nova York? Nunca. Tá? Então, se ela viajasse, ela iria para Nova York. Então, nem ela viaja e nem ela vai para Nova York. Então, a situação, né, ela é contrária àquilo que você está expressando na sua frase, é contrário ao que existe na realidade. Então, você está dizendo algo contrário ao real, certo? Mas é a sua imaginação, é a sua especulação. Você está lá pensando, né? Está um grupo de amigos conversando, dizendo assim, olha, se ela viajasse, ela iria para com certeza ela iria para Nova York. Mas a gente sabe que nem ela viaja e nem ela vai para Nova York, como consequência, tá? Apesar de ser o que ela mais gostaria de fazer. Então, a estrutura é passado. Então, vocês precisam ter cuidado com isso, tá? Porque você está escrevendo a frase no passado, mas você está fazendo referência ao presente. Então, isso é uma hipótese, é uma especulação, é a sua imaginação sobre algo do presente. Certo, gente? Olha a outra frase aqui, olha. If they came to class early. They é os alunos, né? Claro, eles. Class early. Se eles viessem para a aula cedo, o que é que eu estou dizendo aqui? Que eles vêm para a aula cedo ou que eles vêm para a aula tarde? Vem para a aula tarde. Claro, eu estou aqui especulando, né? Então é o contrário da realidade. Então, se eu estou dizendo, se eles viessem para a aula cedo, na verdade, eles só vêm para a aula tarde. Aí eu fico me perguntando, né? Eu fico especulando, puxa vida, se eles viessem para a aula cedo, mas qual é a verdade? Que eles nunca vêm cedo, eles vêm tarde. They would have no questions. Eles não teriam perguntas. Mas qual é a verdade? Que eles vêm para a aula tarde, logo eles têm muitas perguntas. Aí eu fico especulando, né? Poxa, se eles viessem para a aula cedo, eles não teriam perguntas. Certo, gente? Então, isso é igual ao português, certo? A oração, né? Ela pode ser feita um paralelo com o português, tá? E a ideia aqui é que você fica especulando, você fica imaginando, tá? O que seria. Se você está imaginando o que seria, claro que isso é contrário ao que é, na verdade. Tá? Então, essa especulação, ela não é igual à realidade, tá? Ela é contrária à realidade. Deu para entender?
Agora deu. Tá dando. Tá, então, vamos pensar em outro exemplo aqui, tá? Vocês poderiam pensar aí na vida real de vocês, tá? Isso é um exercício que nós vamos fazer lá na sala presencial, mas vocês poderiam pensar aí na realidade de vocês. Pensem em alguma coisa que está acontecendo na realidade, né? Mas que vocês gostariam que fosse diferente. Então, se você pensa na realidade que você gostaria que fosse diferente, você vai imaginar como ela seria diferente. Isso é o segundo condicional. Tá? Então, vou tentar fazer aqui mais dois exemplos, tá? Vejam se vocês conseguem ver aí esse outro exemplo que eu coloquei, tá? Vou mudar a cor dele. Vou deixá-lo em verde. Vejam se dá para ver aí. Sim, agora dá pra ver. Tá, sim. Tá, então o que eu estou dizendo? If my brother studied more. Se o meu irmão estudasse mais, he could pass. Ele poderia passar. Quer dizer, lembram do could? Ele teria mais chances de passar. Pelo menos 50% de chance, né? Então, se meu irmão estudasse mais, ele poderia passar. Então, aí eu pergunto para vocês, o meu irmão, ele é um aluno bom, ruim ou médio? Médio. Médio, não é isso? Ele é um aluno médio. Como é que eu sei que ele é um aluno médio? Porque se ele estudasse mais, então quer dizer que ele já estuda um pouco. Se ele estudasse mais, ele passaria. Tá, mas eu também tenho aí, oi Ellen, eu também tenho aí uma outra indicação, né? Que é o uso do verbo could, não é isso? O could, ele expressa uma probabilidade média, lembram? O may é forte, o could é médio e o might é mínimo, lembram? Então, se eu estou usando could, aí eu estou dizendo que o meu irmão não é assim tão ruim, tá? Se ele estudasse mais, ele poderia passar, quer dizer, ele teria pelo menos 50% de chances de passar, tá? Mas a verdade qual é? Ele não estuda muito, né? Ele estuda, como disse a norma, mas não muito, tá? Então, ele só tem 50% de chance de passar, certo? Então, ele não é lá um aluno excelente, certo? Então, a realidade é essa, né? Ele estuda, como vocês ouviram a norma dizer, mas não muito. Então, aí, eu, como irmão mais velho, né, me preocupo com ele e tal, aí eu fico pensando, poxa, se o meu irmão estudasse mais, ele poderia passar. Então, aí, ou ele não passou, né, ou ele está ruim das pernas. E aí eu estou achando que ele pode não passar. Aí eu fico dizendo, poxa, se ele estudasse mais, ele teria mais chances de passar. Então, isso é o segundo condicional. Vocês lembrem que o zero e o primeiro, eles se referem absolutamente ao presente, né? E ao futuro, aquela possibilidade real. Aqui, nós estamos falando de algo que é apenas hipótese, que é apenas a sua imaginação, tá? No presente, embora você esteja escrevendo a frase no passado. Então, vocês lembrem disso, tá? Para não fazer confusão. Porque, às vezes,
As pessoas pensam que porque a gente está escrevendo a frase no passado, nós estamos também falando do passado. Mas não é. Basta vocês pensarem em português, porque aqui, nesse caso, o paralelo é igual. Existe o paralelo. Certo? Deu para entender, gente? Deu, professor. Sim. Isso é o segundo condicional, tá? Existe um caso especial, tá? Eu vou já mostrar para vocês, e aí na quinta-feira a gente então só exercita, tá? Posso tirar essa tela e passar para outra? Ninguém tem nenhuma dúvida mais? Pode passar, professor. Tá, então vamos lá. Vou parar aqui a apresentação, tá? E vou colocar a outra tela, tá? E aí vocês me dizem se ela apareceu, tá bom? Estão vendo? Apareceu agora, professor. Sim. Tá. Muito bem. Então, o que acontece? Nós temos um caso especial aí no segundo condicional, tá? Que é quando você usa o verbo to be. Então, você vai colocar lá na primeira parte da frase o verbo to be no passado. Então, aí nós temos a mesma ideia, tá? Você está pensando, né? Você está imaginando se você fosse a outra pessoa. Claro que qual é a realidade? Você não é, né? Claro. A outra pessoa é outra pessoa, você é você. Mas você fica imaginando assim, poxa, se eu fosse você, né? Se a minha mãe fosse a minha tia, se a minha mãe fosse a minha avó, quer dizer, você está só imaginando, né? A realidade não é essa. Então, neste caso, nós não vamos usar a forma was, tá? Nós vamos usar sempre a forma were. Então, vocês lembram que o passado do verbo to be, ele pode ser was ou were. Se vocês lembrarem, né, lá de trás, quando a gente falou no verbo to be. Então, é was ou were. Tá? Então, na norma padrão, quando nós estivermos fazendo um segundo condicional com o verbo to be, essa forma was, ela não vai existir. Nós vamos usar o were para todas as pessoas. Então, se vocês observarem aí, ó, no primeiro exemplo, ó, eu disse assim, if I... Então, o passado do verbo to be para I seria was, né? Mas como eu estou colocando o verbo na estrutura do condicional, não é was, é were. Então, if I were you. Se eu fosse você. Mas eu não sou você. A verdade é essa, claro, né? Mas eu estou aqui me colocando, né, na minha imaginação, me colocando no lugar do outro. Tá? Aí eu digo assim, ó, if I were you, I would study. Se eu fosse você, eu estudaria. Então, eu estou dando um conselho para a pessoa. Tá? E é como a gente diz em português também. Se eu fosse você, se eu fosse tu, eu estudaria, eu ia estudar. Porque a prova vai ser difícil. Tá? Então, aqui, eu estou usando o verbo to be e a ideia, tá? É para dar um conselho, é para fazer uma recomendação. Então, é como se você dissesse assim, olha, se eu estivesse no teu sapato, quer dizer, que é uma expressão que a gente usa muito, né? Então, se eu fosse você, eu não namoraria com ela. Então, o que é que está acontecendo, na verdade? Ele está querendo namorar com ela. Mas você sabe que ela não é flor que se cheire.
Então, aí você fica imaginando, né? E dá um conselho para o cara. Ó, se eu fosse tu, eu não namoraria com ela. Ou pode ser que você esteja interessado, né, nela e esteja querendo afastar a pessoa dela. Tá? De qualquer forma, você não é a pessoa, né? A verdade é essa. Então, você está fazendo uma recomendação para a pessoa, certo? Que pode ser sincera ou não. Você está especulando com a situação, com o contexto real. Então, olha, estabelece-se uma recomendação, ou seja, seria melhor que, tá? A estrutura é passado, mas a situação é presente, tá? Então, olha, por exemplo, ó, if I were you, I would get a job. Então, o cara depende dos pais, né? Tá vivendo com os pais a vida inteira, não tem dinheiro para nada, vive pedindo dinheiro para um, para outro, emprestado, né? Aí um dia, alguém para quem ele vive pedindo dinheiro emprestado se aborrece e diz assim: olha, se eu fosse tu, eu ia conseguir um emprego. Eu ia correr atrás do emprego. Então, se eu fosse você, eu conseguiria um emprego. Então, o que a pessoa está fazendo? Está dando um conselho. Olha, para de pedir dinheiro para todo mundo. Se eu fosse você, eu ia atrás do emprego. Mas qual é a verdade? Você não é a pessoa e nem ele está indo atrás de emprego nenhum. Ele está preferindo pedir dinheiro emprestado. Então, esta situação com o verbo to be é um caso especial, vamos dizer assim, do segundo condicional, tá? E aí existem essas duas circunstâncias. Primeiro, que você vai usar sempre o were. O was não entra aqui no condicional, tá? É sempre were, para todas as pessoas. E você está, na verdade, dando um conselho, tentando fazer uma recomendação para a pessoa. Então, por exemplo, ó, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar juntos, tá? Ó, if I were teacher Jorge, se eu fosse o professor Jorge, mas a pessoa não sou eu, tá? Ele está só me dando um conselho. Olha, professor, tome cuidado, porque essa turma é muito violenta, o pessoal é muito nocego e tarará. Então, ó, if I were teacher Jorge, isso é o coordenador dizendo, né? Ou então um desses alunos aí. I would prepare a difficult test. Se eu fosse o professor Jorge, eu faria um teste difícil. Então, isso é um conselho que as pessoas estão me dando, né? Alguém está me dando esse conselho aí. Então, se eu fosse o professor Jorge, eu faria um teste bem difícil. Qual é a verdade? A pessoa não é o teacher Jorge, a pessoa não sou eu, e nem vai haver um teste difícil. Nessa parte aí vocês gostaram, né? Graças a Deus, que não vai ter um teste difícil. Que bom. Ó, if I were Maria, se eu fosse a Maria, mas eu não sou, eu sou o Jorge, né? Mas eu estou dizendo, estou dando um conselho para ela, eu sou o melhor amigo da Maria. Mas olha, se eu fosse a Maria, I wouldn't, olha a negativa do modal, lembram? I wouldn't go to the party. Então, se eu fosse a Maria, eu não ia para aquela festa. Então, alguma coisa eu sei sobre a festa, né? Na verdade, eu sei alguma coisa da festa que pode desagradar a Maria, que pode ser perigoso para Maria, né? Que pode ser que a Maria se meta em alguma enrascada, entre numa fria. Eu estou sabendo de alguma verdade sobre a festa. Aí o que é que eu faço? Eu começo a imaginar, né? E dizer assim, olha, Maria, se eu fosse tu, eu não ia para essa festa. Tá? Então eu digo para a mãe dela, né? Eu digo para o irmão dela, eu digo para outra pessoa, olha, se eu fosse a Maria, quer dizer, vai lá dizer para ela não ir. Se eu fosse a Maria, eu não ia para essa festa, não.
Então, na verdade, quando eu uso o verbo to be, tá? Eu estou dando um conselho para a pessoa, mesmo que seja através de um terceiro, né? Pode ser que eu esteja dizendo para mim mesmo no espelho, certo? Ou para uma outra pessoa, mas isso é direcionado para quem eu quero aconselhar, né? Como é o caso aqui. Então, eu chamo a mãe da Maria e diz, olha, se eu fosse a Maria, eu não iria para essa festa, não. Certo? Aí ela vai dizer assim, mas por quê? O que é que tu estás sabendo da festa? Aí já é outra história, né? Mas se eu fosse a Maria, eu não ia para a festa, não. Quer dizer, eu estou dando um conselho, é como se eu estivesse fazendo uma espécie de advertência, entendeu? Para a pessoa, tá? Então, esse aí é um caso específico do segundo condicional, onde eu estou usando o verbo to be, sempre, na primeira parte da frase, quer dizer, na condição, tá? Quando eu estou usando outros verbos, depende do verbo que eu estou usando para eu tentar entender, né, qual é a especulação que está sendo feita. Mas quando eu estou usando o verbo to be, a ideia é de um conselho, de uma advertência. Se eu fosse você, eu faria tal coisa, ou eu não faria tal coisa. Certo? Então, isso é uma advertência, é um conselho. E isso é o que significa o segundo condicional com o verbo to be. Pode falar, Norma. Professor, mas aí nesse caso, assim, o verbo to be sempre vai vir no começo da frase? Não, ele pode vir lá do outro lado, né? Mas ele sempre vai aparecer na condição, tá? Tá. Então, sempre junto com o if, sempre junto com a conjunção se. Se ele aparecer junto do modal, aí ele não pode ser conjugado, ele vai aparecer apenas be. Lembram? Quando você usa o verbo modal, você não pode modificar o verbo principal. Então, ele pode ser o verbo principal, tá? Da consequência, aí ele seria be. Mas se você estiver usando ele aqui na condição, quer dizer, junto com a conjunção se, tá? Ele será sempre were. Então, se eu fosse, tá? Uhum. Tá, obrigada. Bom, gente, em síntese, tá? Esse é o segundo condicional, certo? E o que é que nós precisamos fazer agora a partir da próxima aula? Aquele nosso exercício onde a gente vai ter a frase e vai tentar analisar o que é que ela está querendo dizer, qual é a mensagem da frase. Como vocês viram, eu colocar aqui nessas duas páginas aí que a gente estudou. Eu vou mandar essas duas páginas para o grupo, tá? Para que vocês possam ver, ler novamente. E quando for na quinta-feira, nós vamos fazer aquele nosso exercício igual nós fizemos para o condicional 0 e o condicional 1. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida agora, mas quando forem ler o material surgir alguma dúvida, é só vocês me acessarem lá no grupo. Diga, Bia. Pode falar. Tanto o would quanto o should, eles indicam recomendação ou é só o should? Não, neste caso aí, o should, se for numa frase sem o verbo to be, tá? Mas se você estiver construindo uma frase com o verbo to be, como essas que nós vimos agora na segunda folha que eu mostrei, não interessa o modal que você usa. Sempre será uma recomendação. Entendeu, Tá Bia? bom, obrigada. Entendi, Então, entendi. Obrigada. Se você estiver fazendo uma frase no segundo condicional, sem ser com o verbo to be, se for qualquer outro verbo, quando você usar o should, tá? Você estará fazendo aquela recomendação pelo should. Agora, se você fizer uma frase no segundo condicional com o verbo to be,
Não vai fazer diferença se você está usando o should, o would ou could. Sempre será uma recomendação. Por causa do verbo to be lá, junto da conjunção, entendeu? E na segunda parte das orações sempre vai ter o verbo modal, né, professor, no segundo condicional? Would, Sim, should. igual como aconteceu lá no condicional 1, que foi o will, foi o may, foi o might, lembra? É a mesma coisa, só que aqui no segundo, como você está fazendo uma especulação, né, essa imaginação, essa hipótese, você vai usar o would, o could e o should. Então, Obrigada, professor. lá no primeiro condicional foi o will, foi o may, foi o might, foi o can. Aqui, você vai dar preferência para o could, para o would, para o should, tá? Professor, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Então, gente, vejam bem, ó. O segundo condicional, ele é fácil, ele é super fácil, porque ele é exatamente igual ao português quando nós estamos usando o subjuntivo presente, tá? Né? Aquele se eu fosse, desculpa, o subjuntivo passado. Se eu fosse, se eu viesse, se eu escrevesse, se eu lesse. E, ao mesmo tempo, o futuro do pretérito, né? Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um livro. Mas eu não tenho dinheiro, então não vou comprar o livro. Tá? Se eu entrasse de férias, eu viajaria para Fortaleza. Mas eu não vou entrar de férias e, consequentemente, eu não vou a Fortaleza. Então, isso é a imaginação, é a hipótese, tá? É algo que não será real. É algo contrário à realidade. E é exatamente do mesmo jeito que a gente escreve, que a gente faz no português. Então, o segundo condicional, ele é simples porque ele se equipara ao português. Então, se você tiver alguma dúvida, basta traduzir a frase, que aí você vai entender o que é que está acontecendo. Tá? Ele é exatamente igual, não há diferença, certo? Então, só o cuidado qual é? De usar a estrutura com o verbo no passado simples. E, se for o to be, não colocar o was, colocar sempre o were. Oi. Mas vai ter aquela parte de verbo irregular? Vai ter alguma situação que a gente vai ter que usar verbo irregular também, nesse caso? Mesma coisa, sim. A mesma coisa. Lembra que eu coloquei lá em cima, tá? Nos exemplos da primeira página, eu coloquei alguns verbos irregulares. Aí você vai ter que ter aquela lista, né? Que eu já disponibilizei para vocês, para poder usar o verbo no passado. Tá? Porque aí você vai ter que verificar na lista qual é a forma do passado do verbo, se for irregular, né? Se for regular, aí é o ED mesmo. Entendi. Nenhuma dúvida mais, Norma, Yolanda? Todas, né? Não, professor. Desculpa. Só conversar só na sala de aula sobre essas dúvidas. Porque no momento está tranquilo, mas depois, na hora de fazer as atividades... Sim, mas é isso que é importante. Então, o que é que eu vou fazer? Assim que eles disponibilizarem o vídeo da nossa aula, eu vou mandar o link para vocês, tá? Vou disponibilizar essas 2 folhas lá no grupo para vocês poderem dar uma olhada e sempre lembrando que tem aqueles sites lá que vocês podem acessar para estudar um pouco mais. Na quinta-feira, nós já vamos entrar direto no exercício igual aquele que nós fizemos para
o condicional 0 e o condicional 1, tá? Na quinta-feira lá na sala. Professor, essa aula Diga, gravada, Yolanda. você vai postar na plataforma? Assim que o NEAD disponibilizar, tá? É porque eles fazem uma verificação de vírus primeiro. Provavelmente, eles vão disponibilizar o vídeo para mim amanhã de manhã. Aí eu vou colocar o link lá na plataforma e aviso vocês no grupo, tá? Essas duas páginas que eu mostrei agora na aula, eu já vou mandar para o grupo agora, tá? Queria aproveitar esse final de semana para estudar inglês. Sim, já vai para lá, já vai para o grupo. Bom, então eu vou parar aqui a apresentação, vou parar a gravação e vou estar aqui